Workshop, a rádio do sucesso. Você está navegando nas ondas do sucesso. Olá, seja bem-vindo a mais um programa da Rádio Workshop, a rádio que é feita para você, nosso ouvinte, sempre com muito carinho, com muita dedicação, por Luiz Viegas, lá em Fortaleza, eu, Márcio Miranda, aqui em São Paulo. Tudo bom, Viegas? Tudo bem, Márcio. Tudo tranquilo? Tudo jóia. Hoje nós temos gente nova aí no pedaço. Pois é, hoje nós temos um Tiago lá de, imagina, Belém do Pará. Belém do Pará. Tiago, você tá por aí? Tô sim. Olha aí, nosso amigo Tiago. Vamos dar uma breve descrição dele? Vamos lá, pode fazer. Olá, Tiago é um dentista diferenciado com MBA, homem que conhece das coisas, procura ser diferente dos demais profissionais da sua área, um estudioso, e por isso chamou a nossa atenção, despertou o interesse em entrevistá-lo e vamos ter certeza que o papo vai ser bastante agradável. E você, Tiago, tudo bem aí? Tudo ótimo, Márcio, Luiz Viegas, Márcio Miranda. É um prazer estar com vocês aqui. A gente está acostumado a escutar vocês aí lá no carro, nas viagens. E agora está dentro do programa, né? É completamente diferente. Você vê como é, Márcio? Companheiros de viagem, pô. Olha. Você tá vendo, ó. E não dá sono, né? Ainda não bateu o carro. Graças a Deus, mas com vocês não tem como não. A gente vai sempre empolgado e ligado, com certeza. Ó, cara, tô falando que o cara é bom, hein? Pois é um bom vendedor. É um bom vendedor. Mas, ô Tiago, eu recebi um e-mail seu, você mandou lá para radio@workshop.com.br e fez uma colocação interessante. Você podia repetir a colocação que você fez no e-mail para que nossos ouvintes saibam qual é a razão desse nosso bate-papo de hoje? Com certeza. É que, na verdade, em tempo que a gente vai estudando gestão e faz os cursos e tudo mais, as dúvidas vão surgindo, porque quanto mais conhecimento você adquire, felizmente você tem mais dúvidas. E a minha esposa e eu, nós temos uma clínica e a gente passou por algumas dificuldades em um determinado momento, porque em clínica de interior, você tem pessoas que talvez não possam pagar, ou dizem que não podem pagar, o valor que normalmente o dentista cobra. E também nos interiores nós temos as clínicas populares, que tem um preço muito baixo, com uma qualidade também igual. E a dúvida surgia, como é que a gente vai vender esse serviço de qualidade, porque a gente fez um investimento muito alto em estrutura e profissionalmente também, em nossos cursos e tudo mais, em detrimento ao que a gente vê aí no mercado com qualidade baixa. Né? Como é que você vai vender? Ainda mais uma questão de saúde, né? A relação custo-benefício da saúde. Essa era a grande dúvida e continua batendo na minha cabeça. Como é que eu consigo fazer isso? Olha aí, papo bom, hein, Viegas? Muito bom. Aliás, é interessante nós vermos, e a gente, Márcio, debate muito isso, não é? A preocupação que os profissionais, médicos, dentistas, engenheiros, né? A dificuldade que eles têm para vender os seus produtos. E veja aí a preocupação do Tiago, né? Estudando e realmente querendo fazer algo profissional, né? Mas eu diria que essa preocupação ela é até mais abrangente. Qualquer profissional liberal hoje tem essa dificuldade de vender o intangível. Sim, sem dúvida. Porque você dificilmente consegue diferenciar um tratamento, uma radiografia, enfim, dizendo simplesmente que seu produto tem mais, o seu serviço tem mais qualidade. O que seria mais qualidade para alguém pagar, não sei, 50% a mais ou o dobro? Como é que a gente consegue criar um diferencial mais concreto na mente do seu cliente? Eu vejo assim, depois vamos ver o que o Tiago pensa. Eu acredito que o trabalho do profissional deva ser um trabalho de primeira, um trabalho bem de boa qualidade para qualquer cliente que ele tenha na frente. O que começa a mudar, pelo menos foi essa conversa que eu tive com um dentista amigo, é a qualidade do material.
Porque tem materiais muito caros, resinas importadas e tal, e fica muito caro o tratamento com esse tipo de material. Então, o tratamento, a qualidade do tratamento, basicamente, depois eu queria ver o que o Tiago tinha a dizer, é igual. Agora, o diferencial está nas resinas, está nos produtos, né, acessórios que o dentista usa. E isso é que eleva muito o preço. O que é que o Tiago... Deixa eu meter o pitaco aí antes do Tiago falar. Mas e a diferença do profissional? Então, um profissional que vai a congresso, que estuda, que se diferencia, que você não consegue nem ver a parede dele porque tem tantos diplomas de atualização, etc., como é que ele pode recuperar esse investimento? Quer dizer, ele como profissional também tem uma qualidade. Eu entendo que tem aí o produto que ele aplica e tem o conhecimento profissional dele também. Não Essa é uma boa pergunta, Márcio. O que acontece normalmente é o seguinte: os dentistas, eles precisam definir também em que nichos de mercado querem atuar. Porque um dentista desse que você falou, um professor doutor, vamos dizer assim, ele está no nível que ele não quer atender de um determinado nível para baixo. Então ele se diferencia pelo preço. Ele não quer atender massa. Agora tem outros que tem outros que tentam atender todo mundo. Esses é que acabam se dando mal. Vamos fazer a pergunta para o Tiago. Tiago, você tenta especializar em algum tipo de clientela ou você, na verdade, tenta atender todo mundo? Márcio, a gente, pela experiência, ou pouca experiência que a gente tem, a questão da segmentação, para mim, é fundamental. Se eu não segmentar o meu mercado, eu não vou me especializar naquele mercado. É muito complicado você trabalhar com tudo ao mesmo tempo. É que nem a história do pato, né? O pato faz 3 coisas muito, muito ruins, não consegue fazer nada. A única coisa que ele faz muito bem a gente sabe. Então, eu procuro segmentar meu mercado. E exatamente pelo preço, porque diferenciar pelo preço, porque infelizmente o mercado de odontologia, hoje você não tem muito como se diferenciar, a não ser pelo material, como o Luiz falou, que você pode oferecer, né? E o diferencial de atendimento, enfim. E aí a gente sofre muito com o pessoal que faz o atendimento um preço um pouco mais barato, e essa intangibilidade do tratamento odontológico, né, na grande maioria das vezes o resultado você só consegue ver depois, lá na frente, ele atrapalha quem faz o bom serviço, entendeu? Mas então, deixa eu dar um exemplo. Por exemplo, você pega um profissional da área de implantes, ele está colocando ali um pino, não sei exatamente o nome técnico, mas você tem isto feito no Brasil, você tem isto feito no exterior, certamente com preço diferenciado e possivelmente com qualidade também diferenciada. Será que é só isso que iria variar? Ou o fato de um ter já uma certa experiência, um certo renome, aparecer em revistas técnicas, em programas de televisão dando orientação a quem deseja fazer um implante, de repente ter um site mostrando o que levar em consideração ao escolher um profissional para fazer um implante. Talvez ele tenha até mesmo um podcast semanal, mensal, sobre a área dele, uma newsletter, um e-mail que ele envia aos interessados. Tudo isso ajuda a criar a credibilidade desse profissional. Sem dúvida. Porque, não é? Sem isso, ele fica muito parecido com os demais. Mas Márcio, esse é o diferenciado. Esse é aquele que já está atuando num determinado nível, num determinado nicho de mercado mais elevado, uma classe social mais elevada. Agora eu pergunto para você e para o Tiago, e como é que fica? Vocês sabem que o brasileiro é desdentado, né? O Brasil é um país de desdentados. Isso aí, a princípio, parece ser um mercado muito bom para os dentistas, mas não tem se mostrado ser tão bom assim. Porque existem, por 2 motivos. Primeiro, o brasileiro tem medo.
ir no dentista, não tem esse hábito. E segundo, tem as suas prioridades, né? Então ele vai deixando, só quando tem dor é que ele corre para o dentista. Então eu pergunto ao Tiago, como é que ficam essas pessoas que têm um poder aquisitivo menor? Eles vão se socorrer de quem? Desses profissionais que cobram mais barato, certo? Não, com certeza. Eu, quando falo questão de clínica popular, eu não falo da clínica popular de uma maneira geral. A gente vê que as pessoas que estão trabalhando na clínica popular são míopes para esse tipo de mercado, porque o cara não quer, de fato, um tratamento barato, ele quer um tratamento que seja condizente ao bolso dele. Uhum. Por isso que eu falei no início na introdução que aquele paciente depois retorna à clínica que cobra um pouco mais caro e faz. Entendeu? Esses pacientes, nós temos materiais intermediários que duram de fato um pouco menos, mas eles resolvem um problema. Os profissionais eles estão preparados de uma maneira geral para resolver o problema do paciente. Sem dúvida. Isso aí não é, o nicho, como a gente falou, o nicho é diferente. Isso aí não tem problema nenhum, né? Agora, infelizmente, eu faço um meia-culpa, inclusive, pela classe odontológica, nós não soubemos durante muito tempo trabalhar a questão da prevenção. Isso aí vem até questão política no meio, né? Para que o paciente, hoje em dia, se você vai fazer um paciente vai fazer um procedimento preventivo, ele faz 3 vezes, 4 vezes no ano, ele paga muito menos que se ele tivesse fazendo um procedimento curativo, por exemplo. Ah, sim. Então, nós mesmos dentistas, com a nossa miopia de mercado, enfim, de todas as maneiras, nós conseguimos transformar isso numa situação catastrófica para a nossa profissão. E aí a gente tem que se diferenciar exatamente pela gestão, né? Ô, Tiago, me diga uma coisa, conversando uma vez com o dentista, ele dizia assim, nas faculdades não ensinam a fazer um serviço mais barato, ensina só a fazer o que tem de melhor. Isso é fato? Isso é fato. Inclusive nas universidades federais. Eu fiz faculdade particular e hoje eu dou aula como mestrando na Universidade Federal do Pará. Uhum. E a gente vê, mesmo com a demanda, uma estrutura um pouco mais diferenciada em relação às particulares, você vê que o próprio professor, talvez pelo fato de já estar no nível, um patamar de profissional maior, ele não consegue trabalhar com materiais mais baratos e ele não consegue fazer procedimentos que sejam mais baratos, né? Então essa adaptação é uma adaptação de raiz. O próprio professor não consegue passar isso para o aluno. Eu me lembro, alguns anos atrás, eu tinha um amigo dentista lá em São Paulo. E ele dizia, Luiz, eu estou preocupado, o que está vendo? É que eu atendo classe AA. Eu não vou nem falar o nome porque é gente da alta. Ele dizia, esse pessoal está reclamando dos meus preços. Eu pensei, puxa, se esse pessoal está reclamando dos preços, realmente eles devem estar altos. Aí dei uma sugestão, por que é que você não faz? Ele dizia, não, é que a resina está cara, os pinos estão caros e tal, importados. Aí eu falei, por que é que você não faz o seguinte? Faz 2 tabelas. Mas peraí, 2 tabelas como? Sim, você faz uma tabela com preço 100 para durar 10 anos e faz uma aí com preço 70 para durar 5 anos. Ele falou, puxa, eu não tinha pensado nisso. Agora, Tiago, isso funciona? Perfeitamente. Na odontologia nós temos precedentes, inclusive científicos, que nos embasam para fazer esse tipo de situação. Existem filosofias diferentes de tratamento, de diagnóstico, né? Mas de uma maneira geral você sempre tem uma segunda opção. Um exemplo claro aqui, você pode, por exemplo, fazer um canal de um dente e você pode, vulgarmente falando, fazer a extração desse dente, né? Só que a endodontia, ou o canal, ele vai preservar aquele dente mais 5, 10 anos. Uhum. E a extração você vai tirar o dente. Então você vai ter consequências depois que você tira esse dente. Mas, de qualquer maneira, são condições que às vezes a situação do próprio paciente impõe. Uhum. E você, como profissional, não pode também exigir do paciente, eu não vou fazer, porque eu só faço tudo do bom e do melhor e de primeira. Então, você tem que atender aquele paciente, independente do que acontecer e do preço que ele pode pagar.
Então, tem precedente sim, você pode fazer, mas o paciente vai ter que assumir a responsabilidade da escolha dele. A verdade é essa. Sim, eu tenho uma pergunta para o Márcio. Márcio, é o seguinte... Eu estou até paralisado pelo terror aqui, é só extração, é só canal. Você imagina o ouvinte que está dirigindo, ele está até trêmulo. Esse podcast aqui está hoje só carregado. Falta ouvir o barulhinho da maquininha. Da o pessoal broca, adora. Isso pode ficar tranquilo que não vai acontecer. Márcio, me diga uma coisa, dentro da sua experiência. A gente fala muito, né, que hoje em dia você só consegue atuar, seja em que área for, se definir um nicho de mercado. Vamos imaginar um dentista que ele não quer definir um nicho de mercado, ele quer atuar nas diversas camadas. Eu lhe pergunto, a gente sabe, não é, que quando você dá um preço, você está dando uma mensagem ao cliente. Com certeza. Agora, será que o cliente classe A ou classe B não vai se sentir incomodado de ver uma pessoa ali esperando, ali na sala de espera de um nível mais baixo? Eu acho que vai. Eu estava pensando num dentista que eu frequento já há algum tempo, que tem como é que eu posso descrever? Aquilo não é um consultório, é uma mansão. Assim, mas quando eu falo mansão, mansão. Não é um consultório, é o spa do dente. Entendo um lugar muito legal mesmo, num local caro de São Paulo, então você vai tirando suas deduções por aí e tal. E ele resolveu fazer uma clínica popular de implantes. Clínica popular que recolhe pessoas, inclusive no metrô, com van. Pega uma van, pega a pessoa no metrô, leva para a clínica, faz parcelado. Os profissionais são mais ou menos treinados, inclusive na arte de convencer, persuadir o cliente a aceitar determinado tipo de tratamento, etc., para trabalhar uma classe mais popular. Mais popular, né? Só que ele separou totalmente. Então, uma clínica está num local bem popular, de fácil acesso, metrô, ônibus, etc., e a outra está num local muito privilegiado, com 2 manobristas, com copeira, enfim. Eu acho que se misturar, cai a casa. O pessoal popular não vai se sentir muito bem naquele tipo de ambiente, e as madames também não. Tem madame que não quer subir escada, tem que o dentista descer e atender no térreo. Pronto. Sim. Tá, então, mas é a mulher do presidente do Citibank. Acabou. E ela paga, e paga muitíssimo bem por isso. Então, sabe, eu acho que ele escolheu 2 áreas totalmente opostas, mas montou estruturas também opostas. Sim. E trabalha 2 situações antagônicas. Então, trabalha bem. A primeira resposta para o Tiago e para os profissionais que estão escutando é o seguinte: você precisa fazer uma segmentação do seu mercado, direcionar, verificar em que nicho você está mais apto a trabalhar e direcionar as baterias para esse nicho, correto? Porque quem está no meio é que mais sofre, porque ele nem pode falar que ele é o rei da cocada e ele é o bom e pode cobrar muito por isso, e nem pode dizer que ele tem um preço popular. Então ele também nem atrai o que tem dinheiro e nem o que não tem. Ele é o nem lá, nem cá. Nem cá. Outra coisa importante nessa conversa é a questão do resultado diretamente falando, porque o paciente, aquele paciente que, quando você atende 2 clientes ao mesmo tempo, de nichos diferentes, você tem aquele paciente que não tem condições, e é o cara que de fato vai mostrar o teu serviço para os outros, né? E vai divulgar o teu serviço. Mas você também tem pessoas que estão andando para o seu tratamento, fazem tudo diferente do que o dentista pede e saem ainda falando mal de você. Então, a questão da segmentação é importantíssima, porque você tem que conhecer o mercado que você está trabalhando.
Porque a segmentação, Tiago, ela é importante até para você saber que tipo de material vai comprar, certo? Exatamente. E que é já uma outra conversa que eu talvez até poderia perguntar para você, perguntar ou fazer considerações, como comprar esse material, porque o dentista também está acostumado a pedir para uma loja dental apenas, e não faz pesquisa de mercado, porque é mais cômodo o cara comprar num lugar só. Bem, se não faz pesquisa de mercado, ou deve estar ganhando muito, ou tem que fazer um curso de negociação também. Tiago, só para você ter uma ideia, esse dentista, que eu não quero falar o nome dele aqui, porque ele é meu amigo, ele fez uma pesquisa e continua fazendo com as vítimas, que ele chama de pacientes, clientes, não sei, até que tipo de refrigerantes, de chá, ele tem aquela Nespresso, ele sabe exatamente qual tipo de café que cada um toma. Perfeito. Se queria internet disponível, televisão, ou seja, ele cobra bem, ele ganha bem, mas ele também disponibiliza todas as, vamos dizer, as facilidades que você gostaria de ter. Porque às vezes atrasa 10, 15 minutos, então você tem o manobrista, você tem o seu café, você tem a internet, você tem televisão, você tem privacidade se você quiser, você tem sala de espera onde é só você não tem que cruzar com ninguém se quiser. É que esse nicho exige isso. Se você vai comprar um relógio suíço, um relógio Rolex na Suíça, você vai ser atendido com champanhe, né? É o private, né? Exato. Private alguma coisa. Exatamente. Então, esses clientes estão ali, isso para eles é comum, isso para eles é normal ser atendido desse jeito. Da cortininha para frente no avião. Pois é. Agora, coloca, como você mesmo disse, ele precisou separar o atendimento por uma classe mais popular para não ferir suscetibilidades, né? Mas até os profissionais que atendem são outro diferentes. Perfil, lógico. Outro perfil. Não podem falar aquela língua toda empolada, né? Que senão o pessoal não vai entender. É nós. Agora, eu vou jogar mais um problema para vocês dois resolverem. Mais para o Tiago, né? Mas para o Tiago e para o Márcio. O problema da comunicação. Então, Márcio, por exemplo, hoje a gente sabe que a comunicação, e especialmente a comunicação via internet, é fundamental para que você possa chegar aos seus clientes, possa fazer os seus, enfim, procurar clientes novos e manter o relacionamento. Uma empresa como a Workshop, por exemplo, a gente faz isso através de conhecimento. A gente oferece artigos e, enfim, material que atrai, ou mesmo os podcasts, não é? O que é que um dentista... Hoje uma exceção, né? Que é um podcast sério, hoje né? é sério, seríssimo. Esse aqui é o canal, hoje hoje é o canal. Hoje é um podcast com anestesia. Mas tudo bem. Como é que um dentista pode fazer esse meio de campo, esse contato com os seus clientes? Opa, olha aí, ó. Ele pode fazer uma newsletter sobre cuidados, ele pode fazer um podcast sobre a área dele, mas num linguajar que o povo consiga entender. Porque hoje mesmo eu fui numa consulta, a minha mãe operou de catarata, aquele problema todo e tal. E o médico aí, um superstar e tal, e não dá bola. Ele fala, tá tudo bem. Aquelas consultas de 3 minutos, R$800. eu cheguei junto hoje para, né? Ele falou, tá tudo bem. Eu falei, mas o que quer dizer tudo bem? Então, tudo bem. Eu falei, mas defina tudo bem. E ele começou a falar tudo em termos técnicos. Eu falei, você pode falar algo assim que um engenheiro, uma pessoa normal consiga entender? Ele ficou me olhando com uma cara de desdém e espanto, mas daí ele começou a falar numa linguagem que dava para entender.
porque, sabe, ele é tão estrela que ele não conseguia se comunicar numa linguagem... Baixar o nível, né? Uma pessoa, vamos dizer, leiga, conseguisse entender. Então, se você consegue colocar um podcast, um jornalzinho, uma newsletter, até aquele momento que a pessoa fica esperando na sala de espera, que já tem um nome apropriado, tem uma televisão ali, coloca umas dicas, alguma coisa até para se posicionar como autoridade, para prestar serviço na rádio local, no jornal local, tudo isso para criar uma boa imagem perante a população e ter seu nome lembrado. Especialmente coisas que tirem o medo, porque as pessoas têm muito medo do dentista. É preciso desmistificar, isso é um paradigma que tem que ser quebrado. É por isso que o Brasil, eu conheço gente muito boa que tem medo de ir no dentista. Isso precisa ser quebrado, e quem tem que fazer esse trabalho são exatamente os dentistas. E urologista. Bem, isso nós vamos convidar um urologista. Um preventivo, que nem ele falou, 4 vezes por ano. Se o Tiago tiver algum amigo urologista que faça exame de fala toque, com o Viegas. A gente faz aqui também Fala com o Viegas. Eu só tenho obrigação de fazer isso daqui a 10 anos. Pois mas o Márcio... Mas ele é do ramo, viu, Viegas? Ele faz 4 vezes por ano. Mas você brinca, mas você tem uma história de um cara famoso que parou uma palestra nos Estados Unidos e disse o quê? Lembra? Lembro, Harvey Mackay. Então conte. Ele, no meio da palestra, parou a palestra, falou: olha, tudo que eu estou falando aqui não vale nada. O que importa é quando vocês saírem daqui, vão fazer exame de próstata. Eu estou com câncer de próstata, graças a Deus identifiquei no momento ainda adequado e é isso que vai salvar a minha vida. Não sei quantas vidas eu vou conseguir salvar aqui hoje. Saiam daqui, esqueçam tudo que eu falei e vão fazer um exame. Pois é. Foi a maior dedada que eu levei. Pois é. E depois você saiu correndo, né? Dele. Peguei o avião, voltei pro Brasil, falei, tá louco? Pois cara. É. Mas e aí, olha, Tiago, mais alguma dúvida, Tiago? O que é que você quer? Mais alguma pergunta? As coisas vão acontecendo na nossa vida e a gente vai aprendendo mais. Eu acho que esse podcast vai servir muito para os meus amigos. Lógico que isso me acrescentou demais, mas eu vejo assim, muita gente não entende de gestão, não entende de venda. Os dentistas, de uma maneira geral, eles não procuram, não sei se é por conta da própria formação. Na faculdade a gente não aprende isso, entendeu? E eu queria muito que todos eles escutassem, porque a gente vê realmente uma miopia. O dentista, de uma maneira geral, não entende gestão, compra material de qualquer maneira, monta consultório sem fazer planejamento estratégico, sem fazer planejamento financeiro, às vezes tem dinheiro no bolso e não sabe investir na sua própria vida, na sua questão, na sua profissão, no seu consultório, não separa, não faz prolabore, enfim, tudo que você pode imaginar, antigestão, o dentista pratica. E eu espero realmente que no final dessa conversa toda a gente consiga transmitir pelo menos uma mensagem para os dentistas de saúde, para os profissionais de saúde de maneira geral, que é preciso a gente pensar a nossa profissão e planejar o nosso consultório, porque não deixa de ser um negócio. Quer dizer, a profissão hoje, uma profissão liberal, como dentista, ele tem que ampliar um pouco mais isso aí. Ele tem que pensar como profissional, inclusive, como você diz, da área de gestão. Porque nós estamos nessa estrada há bastantes anos e eu e o Márcio sempre discutimos muito a dificuldade que existe na venda de serviços. Poucas pessoas sabem fazer isso bem feito. Certo, Márcio? Acho que a gente pode até ampliar a coisa, porque você vê, engenharia, ninguém fala de vendas. Qualquer área técnica, ninguém fala de vendas. O arquiteto não sabe vender, o engenheiro não sabe vender, o médico não sabe vender. Quando a gente fala vender, não sabe nem se vender. Não sabe vender o seu serviço, não sabe organizar, não sabe nada de gestão, enfim, como você colocou muito bem aí, Tiago. E, no fundo, você precisa ter o seu conhecimento técnico específico da sua profissão,
mas é um business como outro qualquer. Não basta, né? Só isso já não basta. Só isso não basta. Ainda tem a tecnologia no meio dessa conversa toda, né? Sim, opa! Aí você falou a palavra-chave, tecnologia. Não, porque hoje, quando você vê um médico, por exemplo, tomando nota hoje, tá tocando até o telefone. Pois é. E tem gente hoje que ainda usa telefone. Deve ser alguém que está precisando de um tratamento de médico. dente. Deve ser um médico. Porque eu, por exemplo, meu negócio é e-mail. Porque o e-mail me acha em qualquer momento, não sou obrigado a ser interrompido para atender um telefone. Mas médico tem que, né, de repente, de repente... Outro dia falou para mim, eu só tenho fax. Nossa Senhora. Falou, eu só tenho fax. Sim. Eu posso contar uma experiência depois? Por favor, é para já. Quando a gente montou o consultório, eu e minha esposa, uma das coisas que a gente botou na cabeça é que tinha que ser uma coisa pelo menos ágil no sentido tecnológico. E a gente fez assinatura de um serviço na internet que você faz tudo pela nuvem, né? A parte de plano de tratamento, cadastro de paciente, agenda e tudo mais. Uma maravilha, porque ela não precisa levantar para digitar as coisas no computador. Com um tabletzinho do lado da mesa dela, ela já está fazendo isso. A ACD, a auxiliar dela, já está passando essas informações para a internet. E a hora que ela quiser, de onde ela quiser, ela checa os tratamentos dos pacientes, antecipa a compra de material, se for necessário, antecipado, e essa informação está na mão dela o tempo inteiro. Então, tecnologia também para o dentista é tudo na hora que para você tomar uma decisão de compra, para você tomar uma decisão até de preço em relação aos seus serviços, é importantíssimo. E se você está hoje acostumado a mexer no Excel apenas pura e simplesmente para cadastrar os pacientes e fazer uma agenda telefônica, você está perdido. Pelo menos na odontologia, e eu acho que em toda a profissão, você está perdido. Mas deixa eu fazer uma pergunta, Tiago. Você é do meio, quer dizer, você, queira ou não queira, você tropeça em dentista, almoça com dentista, janta com dentista. Eu lhe pergunto, quantos você conhecem que tenha esse arsenal de tecnologia? Eu não diria nem arsenal, é uma arminha. Não, arsenal talvez arsenal talvez pela potência que ele alcança, né? Não, exato, mas quantos você conhece? Muito pouca pessoa faz isso, muito pouco dentistas fazem isso. Porque pelo medo da tecnologia, eu acho que inclusive a gente já escutou isso no podcast de vocês várias e várias vezes. A pessoa tem medo de tecnologia, não sabe comprar a tecnologia, porque às vezes prefere comprar um computador e foge, por exemplo, do tablet, que é uma coisa que é real hoje no mundo da informática. O pior até pior do que isso, porque eles não gostam. Eles não gostam. Vieira, deixa eu dar um depoimento aqui, está fresquinho o negócio aqui na minha cabeça hoje. Né? Hoje eu fiz aquela boa ação. Eu não fui trabalhar à tarde, fui levar minha mãe ao médico, estava contando aqui para vocês. Então, o médico puxou a ficha dela, deve ter umas 15 folhas, já trata lá vários Todo grampeado. Todo grampeado, rabiscado, com desenho de olho, amarelo, aquelas gráficas, aquelas coisas. Isso, e olha, o cara não é velho não, deve ter se tiver uns 45, é marmelada e é o bambambam da área dele lá. Muito bem. E eu fui tomar um café, que eu me estresso fácil nessas ocasiões, fui tomar um café lá dentro e tal. O segurança estava com um terno melhor do que eu, até aí novidade nenhuma, trabalhando lá, e estava com tablet. O segurança, o cara que cuida dos carros, o médico estava com uma folhinha grampeada. E o segurança com o tablet conversando com outro segurança que ele tinha comprado o teclado e o case no Mercado Livre. Explicando para o outro segurança como é que comprava no Mercado Livre. Então você imagina algo que era uma coisa, vamos dizer, muito exclusiva.